Fala, povo de Deus! Hoje você vai descobrir a diferença entre veneração e adoração. Fica até o final para você aprender. É importante para o nosso crescimento como cristãos entender a diferença entre venerar e adorar. Venerar e adorar são duas formas de culto presentes na vida da igreja. Embora elas sejam diferentes, muitos católicos fazem uma grande confusão entre as duas. A adoração é o culto que prestamos exclusivamente a Deus. Adorar a Deus é reconhecê-lo como tal, Criador e Salvador, Senhor e dono de tudo quanto existe, amor infinito e misericordioso. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Lucas, capítulo 4, versículo 8. Diz Jesus, citando o Deuteronômio. Capítulo 6, versículo 13. No Catecismo da Igreja Católica, número 2096 a 2097, a adoração é chamada de culto de latria, do grego latreou, que significa adorar. Adorar a Deus é reconhecer, com respeito e submissão absoluta, o nada da criatura. Venerar é o culto prestado aos santos e às imagens e relíquias que os representam. Venerar significa honrar. É o chamado de culto de Dulia, do grego douleu. Também recebe o culto de Dulia a palavra de Deus, ou melhor, os sinais da palavra de Deus, especificamente a Sagrada Escritura, o Evangeliário e o Lecionário. Esses últimos livros litúrgicos possuem partes da palavra de Deus, contida na Sagrada Escritura. Existe também o culto de hiperdulia, que é prestado a Nossa Senhora. A veneração, por sua vez, tem sentido quando se refere a honrar uma pessoa ou um objeto que nos remete a Deus. Claro que fora do âmbito religioso, existe a prática de venerar e honrar pessoas, lugares, entre outros. Porém, a veneração, enquanto culto cristão, não tem outro sentido senão valorizar algo, um sinal que nos remete a Deus e seu chamado de conversão a nós. A veneração é o culto, muitas vezes incompreendido pelos protestantes e evangélicos, e muitas vezes a falta de conhecimento e formação de alguns fiéis católicos, que em nada ajuda esses irmãos nesse sentido. Contudo, muitas vezes, mesmo sem saber, eles também veneram sinais que os remetem a Deus, e nisso fazem confusão maior ainda. Confusão de culto. Apegados à antiga aliança, os protestantes veneram os sinais próprios dessa fase da revelação, como a Arca da Aliança, a Menorá, candelabro de 7 velas, o Templo de Jerusalém, as pedras da lei, entre outros. Essa contradição só não é mais evidente porque os grandes sinais da antiga aliança desapareceram. A grande confusão de culto deles, no entanto, dá em relação à Bíblia. A palavra de Deus que adoramos é Jesus, o Verbo encarnado, Palavra eterna do Pai, pessoa viva da Santíssima Trindade. A Sagrada Escritura é a expressão inspirada e infalível dessa mesma palavra, mas mesmo sendo assim, não deixa de ser um livro, que o leitor preste atenção neste sutil, mas importantíssima diferença. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus é Cristo. A Bíblia e seus conteúdos escritos, todos escritos em contextos históricos específicos, culturais, geográficos e sociais, entre outros, devem ser honrados por nós e venerados pelos cristãos. Confusão em relação aos santos e imagem. A palavra de Deus não pode se restringir a um livro, por mais sagrado que este seja. Essa confusão leva os protestantes a terem uma relação de adoração à Bíblia, o que faz desprezar outras fontes de revelação que Deus deixou para a sua igreja. Essa confusão é muito mais nociva à fé do que a confusão feita pelos fiéis católicos, com relação aos santos e às suas imagens. Isso porque os protestantes os fazem com uma questão de conceito, enquanto os fiéis católicos que fazem essa confusão fazem-na por ignorância. Fica evidente a importância de compreender a relação que devemos ter com as coisas santas. Devemos cultuá-las, porém da maneira correta. Que os erros não nos desanime de prestar o devido culto a esse tesouro que Deus deixa no meio dos homens, para que, olhando para eles e os venerando,
possamos encontrar a face daquele que é o único, a quem nós adoramos. Se esse vídeo te acrescentou conhecimentos, se inscreva no canal para não perder os outros assuntos que iremos abordar. Dá um joinha aqui embaixo, pois você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas.